Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 22 até o 25, não até o 24, até o 25. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Onde nos diz o texto sagrado: abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu não sei quantos aqui já se deram conta de que a nossa vida deve ser uma preparação para nos encontrarmos com o Senhor. Paulo nos adverte isto, não somente aqui no texto que lemos, mas também, por exemplo, em Romanos, onde ele diz: de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, Romanos 14, 12, ou na segunda epístola aos Coríntios, onde ele diz: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, 2 Coríntios 5:10. Da mesma forma, o autor da epístola aos Hebreus: não há criatura alguma encoberta diante dele, do Senhor, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, com quem temos de dar contas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Eu não sei quanto a você, mas isso me faz tremer. Tremer. Não há como escaparmos desse dia. Não há como escaparmos desta hora em que partiremos deste mundo e prestaremos conta com o Senhor da glória. O próprio Senhor Jesus, em diversas parábolas, citarei algumas aqui, nos advertiu de que na sua vinda prestaremos contas com Ele. Por exemplo, na parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, ou por exemplo, na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, ou ainda na parábola do mordomo infiel, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1 ao 8, ou então na parábola das minas, Lucas 19, dos versículos 11 a 27. Nós somos, no texto sagrado, na escritura sagrada, advertidos de que cada um de nós há de prestar contas com o Senhor. E não podemos esquecer isso. O texto que nós lemos nos adverte da necessidade de sermos irrepreensíveis. É o que nos diz o versículo 23. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Esta palavra irrepreensíveis vem do grego amamptos, significa sem razão para censura. Não há nada que nos desabone perante o Senhor. Nenhuma repreensão pode haver em nós. Nenhuma. Assim nós temos que ser preparados até aquele dia. Até o dia de nos encontrarmos com o Senhor. O texto fala claramente
da necessidade da nossa santificação. Versículo 23, mais uma vez do início: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O texto nos alerta a respeito da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como está escrito claramente em Hebreus 12, versículo 14. E nesse texto inicial que lemos aqui de 1 Tessalonicenses, nos é dito que temos que ser santificados, irmãos, em tudo. Em tudo. Em tudo o quê? Em todo o vosso espírito e alma e corpo. Eu não vou entrar aqui na controvérsia sobre qual a diferença entre alma e espírito. Ainda, se Deus assim permitir, trarei um estudo sobre isso, porque não é o foco aqui, então eu não vou tratar disso aqui agora. Mas eu gostaria que, se você tem uma caneta, você marcasse aqui, sublinhasse e corpo, espírito e alma e corpo. Sublinha esse e corpo, porque muitos leem esse texto aqui, não atentam para essa necessidade da santificação também do corpo. E o corpo aqui não é o corpo subjetivo de Cristo, que é a igreja. Não, é a carne, onde habita o espírito, ou para os que acham a mesma coisa, a alma, que espírito e alma é a mesma coisa, enfim, não vou entrar aqui nessa questão, mas eu quero me atentar para a questão da necessidade da santificação do corpo também. Porque o Senhor não quer que sejamos convertidos apenas aqui dentro. Porque na verdade, irmãos, e vocês verão isso hoje nesta mensagem, se formos realmente convertidos aqui dentro, o seremos também aqui fora. Seremos dentro e fora, não apenas dentro. É bem verdade que o enganador, ele pode fazer com que alguém se vista de modo irrepreensível, mesmo sendo um diabo, por exemplo, dentro de casa, maltratando a esposa, os filhos, ou a esposa, o marido, enfim. E na igreja se veste impecavelmente, mas em casa é o terror. No entanto, isto não significa que tenhamos nisto uma desculpa para nos vestirmos de qualquer maneira. Eu gostaria de aqui dar duas explicações importantes antes de continuarmos quanto à santificação do corpo. A primeira delas é que em muitas igrejas existe o conceito de que Deus não vê o corpo. Ele não está nem aí para as vestes. Em muitas igrejas ensinam isso, que Deus não está nem aí para o corpo, Ele só está olhando o coração. A Deus só está olhando o coração. O corpo Deus não se importa, afinal de contas o corpo vai ser comido pelas minhocas. Deus só está olhando aqui dentro. Infelizmente, em muitas igrejas é isto que se ensina, direta ou indiretamente. Porém, este ensino não tem base bíblica. Nós temos que ser convertidos integralmente. Integralmente, temos que ser convertidos por inteiro. Não somente no espírito e na alma, mas também no corpo. Também. E corremos o risco de sermos influenciados por igrejas onde se prega que a santificação do corpo não é necessária.
corremos o risco principalmente por conta da influência da música gospel. Outro dia minha esposa estava ouvindo um louvor bonitinho, é até um louvor que é cantado aqui. Mas as vestes do grupo de louvor, e os que estavam tocando lá, tocando como se fosse roqueiro, balançando o cabelão, e os homens com brincão na orelha, ainda que fosse brinquinho. Mas a música é bonita, fala do Espírito Santo. Falam o que não vivem e influenciam os que não conhecem a palavra e não têm o Espírito, porque não é possível que uma pessoa que tenha o Espírito Santo não fique incomodada com essas coisas. Não é possível. Ou será que o Espírito que habita em mim é diferente do que habita em você? O nome é Espírito Santo. Não é espírito carnal, não é espírito mundano, é Espírito Santo. Agora, de onde vem a ideia de que Deus só olha o coração, não olha a carne? Provavelmente do relato que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel. Vou ler um versículo aqui, não precisa abrir, se quiser pode conferir. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quando o profeta vai até a casa de Jessé, para que o Senhor lhe mostrasse quem seria rei no lugar de Saul sobre o seu povo. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele se impressiona com Eliabe, porque Eliabe tinha boa aparência, era forte, era alto, tinha uma grande estatura, como Saul, né? Saul era altão também, e forte, de boa aparência. E Samuel concluiu: com certeza eu estou perante o futuro rei. Mas o que diz a palavra? O Senhor repreendeu Samuel e disse: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eis aqui uma grande verdade. O homem julga segundo a aparência. Nós não somos chamados a julgar, não. É bem verdade isso, e veremos aqui ainda na mensagem de hoje, que é bem didática e bem doutrinária. Vamos examinar muitos textos aqui. No entanto, o fato do Senhor olhar para o coração não significa uma autorização para nos vestirmos de qualquer maneira, porque o contexto de 1 Samuel 16:7, nada, absolutamente nada tem a ver com santificação, nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver com isso. E sim, com nos iludirmos com a beleza e força humanas, as quais Eliabe tinha, mas o Senhor o rejeitou. Então é apenas isto. Não podemos tirar o texto do contexto e o aplicarmos segundo a nossa própria conveniência. Então a primeira explicação que eu queria dar é essa. Existem igrejas que dizem que Deus não se importa com o corpo, mas estão distorcendo a palavra de Deus para ensinar isso. E usam esse versículo aqui, que nada tem a ver com santificação, irmãos. E em segundo lugar, segunda explicação importante a respeito da santificação é que a santificação não é uma obra da carne. Não. A santificação é uma obra do Espírito Santo. No texto que lemos inicialmente, no versículo 24 está escrito: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O fará. Fará o quê? Nos santificará integralmente, completamente. Não para só no espírito, não para só na alma, chega no corpo também. É completa a transformação.
É visível a transformação. Visível. Então, por favor, não fique chateado comigo, mas que nessa noite você pergunte a si mesmo: será que realmente o Espírito Santo está trabalhando em mim? Porque aquele que começou a boa obra, ele completa a boa obra. E se você para no meio do caminho, é porque ele não começou obra nenhuma. Foi tudo obra da carne na sua vida. Qualquer um pode participar de culto, irmãos. Qualquer um pode dar um glória a Deus. Qualquer um. Mas a transformação em Cristo é obra do Espírito Santo. E aquele que começa essa boa obra em nós, ele a completa, irmãos. Vai até o fim, irmãos. Até o fim. E o fato é que, se é uma obra do Espírito Santo, o que significa se nós não honramos o Senhor no nosso vestir? Na nossa aparência. Agora eu preciso também importar as irmãs, especificamente, porque homem, até onde eu sei, homem não usa maquiagem. Mas mulheres usam. Vou fazer uma pesquisa sobre isso e trazer numa escola bíblica dominical. Uma pesquisa sobre maquiagem, sobre os penduricalhos. De onde veio isso? Na igreja cristã, as irmãs sempre usaram essas coisas? Ou será que essa é uma característica da igreja de Laodiceia? Da igreja misturada com o mundo? Ou será que isso veio da Babilônia, veio do Egito? De onde veio isso? Ah, pastor, o senhor vai proibir agora isso? Não, é o que nós vamos ver na palavra aqui. Eu não vou proibir, mas o Espírito Santo vai te incomodar. Se você tem o Espírito Santo, você será incomodado, incomodada. Se você é homem e usa brinco, você vai ser incomodado a tirar esse brinco. Ou homem ou mulher e usa piercing, vai ser incomodado também a tirar isso. Quer fazer uma tatuagem, o Espírito Santo vai te incomodar a não fazer. Já tem, o Espírito Santo vai te incomodar a escondê-la. Gosta de decote, o Espírito Santo vai incomodar você a cobrir isso. Essa é a obra do Espírito Santo. Agora, se você está anos na igreja e não muda isso, não tem obra do Espírito Santo na tua vida ainda, mas hoje pode começar a ter. Hoje pode começar a ter. E aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, irmãos. Ele vai até o fim. Vai até o fim. Então, sendo uma obra do Espírito Santo, o que significa isso? Que quanto mais conhecemos o Senhor, e quanto mais somos dele conhecidos, ou seja, intimidade com Deus, tanto mais ficaremos incomodados com o curso desse mundo, e não iremos querer imitar as coisas do mundo. Essa é a verdade. As coisas do mundo não tem nada a ver conosco, porque não somos mais desse mundo. Ou somos? Eu sei de cor, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, se encanta por ele, o amor do Pai não está nessa pessoa. Vou começar de novo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Aleluia!
Então, ou é o Pai ou é o mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Não está. E quantos são os cantores gospel que imitam o mundo? Não são convertidos. Eles adoram Mamon. Convide-os para pregar aqui, para pregar não, para cantar. Alguns pregam também, né? Alguns, para cobrar mais caro, receberam títulos de pastor, de pastora, para cobrar mais caro, porque aí canta e prega também. Aí cobra o dobro. Ligue para um deles, ligue. Qualquer um, aquele que você tanto admira. Dá uma ligadinha para o empresário ou para a empresária. Convide para pregar, para cantar aqui. Vai cobrar. Certa vez eu emprestei cadeiras da nossa igreja para uma vigília que teria em outra igreja. E emprestei as cadeiras e quando elas foram devolvidas, foi de sábado para domingo. Quando foram devolvidas no domingo de manhã antes da escola bíblica, a pessoa que veio com o frete entregar disse assim: pastor, o senhor tem que convidar o irmão que pregou ontem, nessa madrugada lá. Que palavra, pastor! Que avivamento, pastor! E o melhor, só cobra R$100 para pregar. Eu falei, ele cobra para pregar. Pastor, é só R$100. Podia ser 1 centavo. Cobrou, não presta. É servo de Mamon. Quem serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo se ele pagar mais. Essa que é a realidade. Está cheio de cantores do diabo usando o nome de Jesus. Essa é a verdade, irmãos. Naquele dia você verá isso, tá? Porque eles estão pecando gravemente, gravemente. O dinheiro da oferta que seria para ajudar os órfãos, as viúvas, os irmãos carentes, que seria para ser enviado para missões, vai para o bolso do cantor gospel, vai para o bolso do pastor famoso. Vão prestar contas. E aí quando essa turma mundana canta, é fumacinha saindo, é luzinha piscando, é batom preto. Eu estou vendo isso agora. As cantoras gospel vestidas de bruxas. De bruxas. De onde veio o batom preto e esmalte preto? Do satanismo. E essas coisas estão entrando nas igrejas. O que está havendo com os pastores, hein? Não estou entendendo isso. Acho que tem medo de dizer a verdade e os irmãos irem embora. Confiem no Senhor. Pastores, confiem no Altíssimo. Esta igreja aqui, humilde, é prova de que é o Senhor que sustenta a sua igreja. Porque a obra é dele, a obra não é do homem, a obra é de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Glórias ao nosso Deus. A Deus toda a glória. Aleluia. Em relação a essas coisas do mundo, irmãos, o texto é muito claro aqui, versículo de número 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Toda. Eu não tenho que me vestir de modo algum com uma aparência de que eu não seja convertido a Cristo. As pessoas têm que ver não apenas no meu proceder, mas também no meu vestir, em toda a minha aparência, que eu sou um servo de Cristo. Então qualquer coisa escandalosa em mim se torna pedra de tropeço para o Evangelho,
se torna escândalo para a igreja do Senhor. Vou dar um exemplo. Eu sou livre em Cristo. Eu poderia pintar meu cabelo de verde, ou de vermelho. Eu já vi homens, homens, com cabelo pintado de vermelho. Barbies. Agora, se eu fizesse isso, não seria um escândalo? Não seria um escândalo, irmão? Seria ou não seria um escândalo? Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém, nos diz a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo não vai fazer nada que venha escandalizar a igreja do Senhor. Nada. Se fizer é porque não tem amor ao Senhor. E como diz a palavra de Deus, quem não ama o Senhor seja anátema, seja considerado maldito. O texto diz: abstende-vos. Essa palavra abstende-vos é do grego apekomai, significa também refrear-se, ou seja, não dar vazão a tudo que lhe vem à cabeça ou ao coração. Você viu uma coisa, que legal, que bonito, vou fazer igual. Mas aí você se refreia e diz: não vou fazer, porque pensando bem, isso vai escandalizar a igreja. Isso vai fazer os irmãos ficarem olhando muito para mim. Eu quero que eles olhem para Cristo. Sabe? Então vou dar um outro exemplo aqui. A mesma coisa diz respeito à modéstia. Porque o padrão bíblico de vestes é decência e modéstia. Eu vou trazer um estudo bíblico aqui sobre isso, com todas as passagens sobre vestes. Mas hoje aqui não é só vestes, é o todo. Maquiagem, vestes, o todo. Então, por exemplo, se eu viesse aqui com uma roupa dourada, brilhando, isso não glorificaria o nome do Senhor. Não glorificaria. Isso seria um escândalo. Se eu usasse uma roupa cara, escândalo também. Onde está a modéstia? Onde está a modéstia? Temos que nos abster de toda a aparência do mal. Eu já contei aqui que certa vez estava na portaria, passou um carro importado, aí o irmão que estava na portaria me cutucou e falou assim: aí pastor, já pensou o senhor com um desse? E eu respondi para ele: eu não ficaria com esse carro um dia. Como assim, pastor? O senhor dirige bem, como assim não ficaria com o carro um dia? Não ficaria, porque isso escandalizaria o evangelho. Quanto custa um carro desse? Mais de 100 mil reais. Isso seria um escândalo para o evangelho. Olha aí o pastor que rouba a igreja. Mas e se o senhor ganhasse esse carro, pastor? O senhor não ia andar nele não? Se eu ganhasse ele, num sorteio, ou alguém quis dar para o senhor, eu não tiraria ele da agência. Eu ganhei o carro, no mesmo dia eu venderia e compraria um carro popular, ou mais popular, para não escandalizar o evangelho. Nós temos que ter essa consciência, irmãos, em tudo, em tudo. E essa mesma palavra aqui, abstende-vos, do grego apekomai, se repete nessa mesma epístola, um capítulo antes, capítulo 4, a partir do versículo 3. Vamos ver do 3 até o 9, por favor. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 9. Porque esta é a vontade de Deus. A vossa o que, irmãos? Santificação. E já vimos que é de tudo, espírito, alma e corpo. Que vos abstenhais, olha aí de novo essa palavra, do grego apekomai, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, quando ele fala vaso é corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas,
como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, não despreza o pastor Alan, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Agora vejam que interessante. Como eu disse aqui na minha última pregação neste lugar, que não foi hoje de manhã, tá? Hoje de manhã foi uma palavra de exortação após a mensagem do pastor Sandro. Como eu já disse aqui, nós encontramos o parâmetro do evangelho baseado na santificação e no amor ao próximo. O tempo todo a Escritura nos lembra isso. De nada adianta eu me portar aparentemente como um santo e desprezar o meu irmão. Não adianta nada. Eu tenho que amar o meu próximo, só que se realmente eu amo o meu próximo, eu não quero que o meu corpo, ou que minhas vestes, ou que minha aparência, seja em que parte do corpo for, seja pedra de tropeço para que ele ande em Cristo. Estão entendendo, irmãos? Eu espero que você esteja entendendo isso. A minha oração é para que você compreenda que isto não é palavra do homem, mas é a palavra de Deus. E para que tenhamos essa certeza, eu quero examinar outros versículos aqui. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11 e 12. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6, 11 e 12. Ainda em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha, ele está rogando. É algo que ele está desejando muito que os irmãos compreendam. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu sacrifico o meu corpo, eu deixo de agradar a mim mesmo para agradar o Senhor. E esse é o culto racional. É isso que o Senhor espera que façamos, que tenhamos consciência. Deus não quer que imitemos o mundo. Por isso o versículo seguinte diz: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, culto racional, da razão, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. A palavra não vos conformeis significa não assumam a forma, não imitem, não sigam este modelo. Qual é o modelo do mundo para as mulheres? Saia curta, decote, maquiagem, brincos e etc. e um monte de coisa a mais. Agora repito, não sou eu que vou tirar isso de você, é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor. Temos que nos preparar. Temos que nos preparar para a vinda do Senhor. Que você ore a Deus a esse respeito. Pergunte, porque podem ter maridos aqui que estão dizendo: não tem nada a ver isso que o pastor está pregando, não tem nada a ver. Mas se não tem nada a ver, por que o Espírito Santo tem me incomodado tanto em relação a isso, irmãos? E não é influência de terceiros não, tá? Não é influência de terceiros não. É o Espírito Santo de Deus mesmo. Outro dia pela manhã eu fui orar, o Espírito Santo veio direto ao meu coração: fale sobre isso.
Fale sobre isso. Porque são coisas que aprendemos com quem? Com o mundo. Não é à toa que a palavra diz que a mulher é o vaso mais frágil. Por que Satanás tentou Eva, não tentou Adão? É o vaso mais frágil. Por que são as mulheres e não os homens que ficam se pintando, que ficam pendurando coisas em seus corpos, que ficam fazendo arranjos em seus cabelos? Por que são as mulheres, não são os homens? Você já parou para pensar nisso? Não é estranho isso? Não é estranho? Eu acho estranho, irmãos. Não me parece muito óbvio que há uma investida maior sobre as mulheres, sabendo Satanás, e a psicologia o comprova, que os homens são mais tentados por aquilo que vem, pelo que eles veem. Então as mulheres se tornam alvo de tentação para os homens. Supervalorizando partes do corpo. É um batom vermelhão, para aqueles lábios carnudos serem bem sobressaltados. A irmã que tem os seios mais avantajados usa um decote aqui para aparecer o início dos seios. A irmã que tem o seio pequenininho anda sem sutiã. Vou parar por aqui a frase para não dizer o resto. A que tem as coxas bem feitas anda com a mini saia. A que tem umas nádegas bem desenhadas é aquela calça apertada. Ou às vezes uma saia também bem justa. Tem que ser dito isso, irmãos. Eu não vou nem fazer nenhuma brincadeira aqui como eu fiz da última vez, porque o assunto é sério e eu preciso que você não perca a seriedade desse assunto. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. Eu já fui tentado aqui dentro. Já fui tentado aqui dentro. Sou ser humano, irmãos. Eu sou ser humano. Eu já fui tentado no lugar de culto por mulheres que se vestem indecentemente, saia curta, decote, transparência, mostrando formas do corpo com a roupa, bem justinha, tanto atrás como na frente. E o mesmo vale para os homens também. O mesmo vale para os homens também. Mas não, o Senhor não pode falar disso, pastor. Senhor, não, pastor, isso aí que o senhor está falando não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver. Tem a ver sim, irmãos. Nós não temos que assumir a forma do mundo. A nossa vestimenta, a nossa aparência tem que ser decente e modesta. As duas coisas. Nada de excentricidades. Nada de excentricidades. Nada disso. Nada disso. Certa vez um jovem se afastou aqui da igreja, ficou algum tempo indo em outras igrejas, e quando voltou para cá, voltou usando brinco. E aí um dia eu cheguei aqui cedo, estava ele na porta da igreja, e um outro jovem com um cabelão que de costas eu achei que fosse uma mulher. E aí eu disse para os dois, eu falei, vocês não acham que o seu cabelo tem que ser cortado e esse brinco tem que sair da sua orelha? Vocês não acham isso? Resultado, no culto seguinte, o jovem de cabelão estava com o cabelo cortado e o outro nunca mais pisou aqui. A escolha é sua, mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. Tem que ser dita. Ah, pastor, não tem nada a ver. Então tá. Então o brinco no homem não tem nada a ver. E se começarem a vir homens de batom aqui na igreja? E se começarem a vir homens de batom aqui na igreja? Como que eu vou repreendê-los?
E se começarem a vir homens de unha pintadinha, não estou falando de base não, que eu já acho isso errado, desculpa dizer, eu já acho isso, eu não consigo me imaginar numa manicure, pinte minhas unhas, nem para o meu casamento, irmãos, eu pintei as unhas, não consigo me imaginar fazendo isso. Agora imagine os homens aqui com unhazinha pintadinha, passando batom. Como que eu vou repreender esses homens, se eu permito homens usando brinco? Daqui a pouco vão estar usando saia, sutiã. Então não dá, irmãos, não dá. A gente tem que falar a verdade, irmãos. Tem que ter parâmetros, irmãos. Tem que ter, irmãos. Estamos tratando de uma obra santa. Fomos comprados por preço, alto preço, o sangue do Filho unigênito de Deus, que sofreu por nós, que sentiu dores por nós, que morreu na cruz em nosso lugar, não apenas amarrado, encravado. Imagine as dores que o Senhor sentiu por nós, para nos comprar, para nos tirar das trevas, para nos tirar das garras de Satanás. E você quer agradar Satanás por quê? Por quê? Eu não consigo entender isso. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sua orelha não te pertence, seus lábios não te pertencem, suas pernas não te pertencem, nem seus braços, nem seu cabelo. Tudo é de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Nós não somos de nós mesmos. Não somos. Não somos. Eu faço o que eu quero. Você não é de Cristo. Você não é de Cristo. Não se esqueça que esse mundo será queimado a fogo. Se você se identifica com o mundo, você queimará nele. Você será queimado nele. Agora, se você é de Cristo nesse mundo, você é peregrino e forasteiro. Peregrino e forasteiro. Eu não sou daqui. Por isso eu sou um forasteiro, peregrino porque eu estou de passagem, forasteiro porque eu não sou mais desse mundo, não sou mais, eu sou de Cristo. Não importa mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Só que as pessoas querem dizer que seguem Jesus e não querem negar a si mesmas. Não querem. Renúncia. Não se prega mais isso. Não. Vem para Jesus como está e continue como está. Contanto que dê dízimo, contanto que preencha o espaço aqui, para dar status para a igreja cheia, igreja, né? Com status, aquela igreja lota, aquela igreja que é boa, a igreja que lota. Hã? Agora, a vida, o proceder, oh meu Deus, oh meu Deus. Por isso em 1 Pedro 2, versículo 11 está escrito: amados, 1 Pedro 2, 11, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Vejam que interessante. Essa palavra, traduzida como viver honesto, que eu acabei de ler na versão Almeida Corrigida Fiel, na versão Almeida Revista Atualizada, ela é traduzida da seguinte maneira: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Exemplar.
Por que que numa versão está traduzida de um jeito e na outra de outro? Porque no grego essa palavra, kalos ou kalos, significa bom, louvável, apropriado, e o que mais me interessou, que me chamou a atenção, é o sentido que confere honra, que vai honrar alguém. Honrar alguém. Então vou dar um exemplo aqui. Se o meu filho, qualquer um deles, o Felipe ou o Gabriel, no trabalho são elogiados pelo patrão, ou no tempo que estudavam, elogiados pelos professores, isso me dá honra, porque eu os eduquei. Dá honra também à minha esposa, porque ela também os educou. Vocês estão entendendo? Agora, será que o nosso procedimento honra o Senhor? Honra o Senhor, essa é a questão. Será que as pessoas nos identificam como servos de Cristo? É claro que uma pessoa pode se vestir de um modo irrepreensível, mas proceder de um modo repreensível. Mas eu repito aqui, o fato de existirem pessoas hipócritas, falsas, verdadeiros fariseus dos nossos dias, não significa isto desculpa para nos vestirmos indecentemente, sem modéstia, escandalizando o Evangelho. É muito importante que você entenda isso. O nosso proceder perante o mundo tem que ser algo que venha honrar o Senhor. A nossa vida tem que glorificar a Deus, a nossa vida toda, todo o nosso proceder. Então pergunte a si mesmo se o seu corpo tem honrado o Senhor. Porque se o seu corpo tem despertado o desejo para a sua carne, por meio de maquiagem, por meio de decote, por meio de roupas apertadas, e os homens que têm peito cabeludo, abre a camisa até o umbigo, mostrar os cabelos do peito. Os mais fortinhos dobram a manguinha aqui em cima para mostrar, mamãe, sou forte. Você gosta de despertar o desejo para o seu corpo? Você não está honrando o Senhor com seu corpo. Não está honrando o Senhor com seu corpo. O seu corpo é de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E no máximo Deus permite que esse corpo seja apenas de uma pessoa. Da esposa ou do marido. E pronto, acabou. Aos que são casados. O corpo do marido é da esposa, o corpo da esposa é do marido. Essa é a verdade, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, se você tem feito com que o seu corpo faça pessoas te desejarem, você não tem honrado o Senhor com o teu corpo. Porque o teu corpo está sendo pedra de tropeço. Bom, eu creio que hoje em dia, eu creio que adolescentes estão cansados de ouvir a respeito disso, porque no colégio estão falando disso. Então eu vou falar uma coisa bem dura aqui, bem dura mesmo, desculpem, mas eu tenho que dizer. Mulheres que se vestem indecentemente e vêm para o culto, vocês gostariam que os homens desta igreja, desculpa aqui dizer, meu Deus do céu, Senhor, me perdoe, mas eu creio que o Senhor me manda dizer isso, porque o Senhor Jesus também disse coisas duras, irmãos. Você gostaria que os homens se masturbassem pensando em você? Duro isso, né? Duro, mas é o que acontece quando as mulheres despertam nos homens o desejo sexual. O homem passa a semana se abstendo de filmes, de sites pornográficos, de séries de TV, de novelas, de propagandas de cerveja, para não ver indecência. Chega aqui no culto e o que ele vê? Indecência. Indecência. É duro o que eu estou dizendo, não é? Mas é a verdade, irmãos.
Então, irmãs, em nome de Jesus, não se tornem objeto de desejo, não se tornem pedra de tropeço, não queiram ser desejadas a não ser por seus maridos, e isso dentro da sua casa, no quarto só entre vocês dois, e mesmo assim, com um ato sexual sem mácula, sem coisas pervertidas, mas como convém a santos. É o que a palavra nos ensina. Agora, eu não vou julgar ninguém aqui. Eu não vou destratar ninguém que queira continuar sendo pedra de tropeço, mas vou entregar na mão do Senhor. Agora, eu estou limpo do sangue dessa pessoa. Estou limpo, irmãos. Porque a palavra me diz em Romanos 14:13, não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito, ou seja, se cada um de nós obedecer isso, não teremos problema. Não é para você policiar ninguém, não é para terminar essa mensagem e você apontar para alguém e dizer, tira isso, deixa de usar aquilo, não. Não é para esse aqui o propósito é cada um de nós olharmos para dentro de nós mesmos. Então, repetindo, Romanos 14, versículo 13 em diante, não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. É o meu propósito. Eu não quero que o meu corpo venha fazer alguém tropeçar. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma musculação, alguma coisa assim, não é para ficar usando camisetinha, mostrando a minha musculatura. Não é esse o propósito. O propósito é apenas por questão de saúde. Agora, se você estiver indo por outro caminho, você está se tornando pedra de tropeço e escândalo aos irmãos. E diz o texto a seguir, eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida, e aí você pode substituir comida por qualquer outra coisa, se por causa da veste, se por causa da maquiagem, se por causa do decote, se contrista, se entristece o teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa disto aquele por quem Cristo morreu. Outro texto, 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então eu busco a edificação da igreja. Outro texto, 1 Coríntios 10, 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, agora preste atenção, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu proveito próprio, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. O objetivo é a salvação. Agora vejam que o texto diz que nós não temos que causar escândalo à igreja, mas também nem a gregos e nem a judeus. O que adianta aqui dentro eu me portar de um modo santo, me vestir de um modo irrepreensível, e lá fora não? Os olhos de Deus estão em toda a parte, irmãos. Em toda a parte. Não apenas aqui, quando realizamos os cultos, não. Os olhos de Deus estão em toda a parte. Em toda a parte. Então, a quem você quer agradar? A quem você quer agradar? É muito importante que compreendamos que o parâmetro disso, irmãos, é o amor. O amor.
O mandamento que temos que seguir é o amor. Amor. Por amor ao meu próximo, eu não vou colocar um brinco. Talvez eu ficasse um gato com um brinquinho de pirata. Deixasse aqui um tupetão igual uma cacatua. Que eu jogasse assim para o lado. Fizesse uma tatuagem escrito Jesus. Ia ser o máximo, né? O pastor chegar aqui com a tatuagem, aqui ó, Jesus. Não seria o máximo? O máximo escândalo. Seria o comentário de todo o bairro. E se for para a internet, do mundo até. Então temos sim que tomar cuidado com isso. Por amor ao meu irmão, eu não vou pôr esse brinco. Por amor ao meu irmão, eu não vou ter o tupete da cacatua. Por amor ao meu irmão, eu não vou ter aqui uma tatuagem, ou no peito, ou seja lá onde for. Por amor ao meu irmão, eu não vou me vestir indecentemente. Por amor ao meu próximo, porque eu quero a salvação dos meus irmãos. Eu não quero escandalizar os meus irmãos. E você? E você quer escandalizar os seus irmãos? 1 João 2,10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há tropeço. Quem ama o próximo não se torna pedra de tropeço. Quem ama o próximo não escandaliza seu irmão. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Se há escândalo é porque não está na luz. Se não está na luz é porque não ama o Senhor. Porque se amarmos o Senhor, vamos amar os nossos irmãos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos conquistou, irmãos. E agora queremos honrá-lo, queremos glorificá-lo. Queremos honrar o seu mandamento. O mandamento do Senhor é este. Está em João 15, versículo 12. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento. E como que Ele nos amou? Se santificando por amor de nós. E eu provo isso aqui. O Senhor se santificava por amor de nós. Por nós. Na oração chamada oração sacerdotal, João capítulo 17, o Senhor revela no versículo 19, por eles me santifico a mim mesmo. Por eles. Eu me santifico pela igreja. Eu me santifico por vocês. É por vocês. É porque eu não quero escandalizar vocês. Tudo me é lícito, eu poderia me vestir de qualquer jeito, sou livre em Cristo. Livre em Cristo, porém, o amor de Cristo me constrange a renunciar a desejos da minha carne, para que você não se escandalize, para que você não entre por um caminho que pode te levar a um final terrível. Terrível. Existem pastores que dizem, posso beber socialmente, posso tomar de vez em quando um vinho socialmente, e se esquecem que é assim, bebendo socialmente, que nascem os alcoólatras. Nós não podemos dar um passo na direção errada, irmãos. Um passo sequer. Temos que ser irrepreensíveis. Como diz o texto aqui, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e
todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Aquele que cuida estar em pé, vigie para que não caia. Eu preciso da sua oração e você precisa da minha. Precisamos uns dos outros. Não condene o seu irmão. Talvez você tenha ouvido essa palavra e diga assim: fala a Deus, fala a Deus. Você está pensando em alguém? Não, pense em você. Aquele que cuida estar em pé, vigie que não caia. Não condene seu irmão, não julgue seu irmão, não pense que você é mais santo que ele. Não brinque com a sua carne. Se você se exaltar, o Senhor vai te humilhar. Mas se você se humilhar, Ele há de te exaltar publicamente, para a glória dEle. Para a glória dEle. Então eu convido você, meus amados irmãos, a serem meus imitadores como eu sou de Cristo, irmãos. A situação da igreja hoje é tão grave, que muitos pastores hoje dizem: não olha para mim não, olha para Jesus. E eu me pergunto, por que eles não querem que olhem para Ele? Nós temos que dar o exemplo, e não é só o pastor não, cada um de nós temos que dar o exemplo. O exemplo é o que tem faltado na igreja, essa diferença. Temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Cristo tem que brilhar através de nós. O mundo inteiro pode estar mergulhado no pecado, mas nós somos chamados a sermos santos. Como é santo aquele que nos resgatou das trevas. E Ele nos dá poder para isso. O Espírito Santo dEle. O mesmo Espírito que habitou em Cristo habita em você, habita em mim. É o Espírito Santo que vai te convencer que esta palavra não é do homem, esta palavra é de Deus. É o Espírito Santo. A Ele, a Deus, toda a glória, toda a glória, toda a glória para sempre. Aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia. Ó Deus, ó Senhor, completa essa obra, Senhor. Pai, Pai, nós não podemos terminar esta mensagem com euforia. Nós temos que terminar esta mensagem contristados, de coração quebrantado. Temos que terminar, ó Pai, este culto te pedindo perdão por estarmos nos conformando com esse mundo, assumindo a forma desse mundo. Pai, eu rogo a Ti que o Teu Espírito Santo convença, só o Teu Espírito Santo, só o Teu Espírito Santo. Pai, as mulheres, ó Senhor, não têm consciência do quanto elas tentam os homens, com suas maquiagens, com suas roupas decotadas. E o pior é que, se têm consciência disso, estão pecando conscientemente, Senhor. O Senhor não nos chamou para isso, o Senhor não nos chamou para o pecado, Pai, mas para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero convidar você a fazer o seu autoexame. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, se quiser fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Que você esteja examinando a si mesmo e perguntando a si mesmo se você tem honrado o Senhor com o teu corpo. Só o Espírito Santo pode abrir os teus olhos. Só o Espírito Santo pode convencer você.
Amado Deus, querido Pai, Senhor, eu espero ter cumprido a missão, Senhor. Muito mais poderia ser dito, mas o Senhor mesmo nos revela pela Tua palavra que não é pelo muito falar, não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito Santo que nos convence, Pai, que para a Tua glória, Senhor, estejamos, Senhor, aqui agora nos arrependendo de por tantas vezes termos Te desonrado com o nosso corpo, nos vestindo de modo inapropriado, como se isso não tivesse nada a ver com a Tua palavra. Ó Senhor, Pai, por quê? Por que aqueles que se dizem crentes querem imitar o mundo, Senhor? Talvez porque nunca tenham se convertido, Pai. Porque eu creio, Senhor, na Tua palavra, eu creio, Pai, no que a Tua palavra diz, que aquele que começou a boa obra a completará até o dia de Cristo Jesus. Eu creio nisso. Eu creio na Tua palavra, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A santificação completa do espírito, da alma e também do corpo. Então, Pai, para a Tua glória, que sejamos convertidos por inteiro, Pai. Alguns aqui talvez tenham que jogar fora algumas roupas, mas eu sei que isso é do Teu agrado, Pai. É preferível que estas roupas sejam pano de chão do que venham fazer pessoas caírem no pecado. Então, Pai, ó Senhor, convence-nos, ó Deus. Por favor, Pai. O Senhor sabe que o meu sonho, Pai, é pastorear uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Uma igreja, Senhor, avivada no amor e na santidade para a Tua glória. Uma igreja que não tem os olhos nas coisas deste mundo, mas que não queiram sair do mundo enquanto não ganhar o maior número de almas para o Teu reino, Senhor. Uma igreja que cumpre a sua missão de fazer discípulos de todas as nações, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, cumprindo o Teu ide. Aleluia. E tudo isso para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, por favor, Pai, eu só Te peço isso, que antes da Tua vinda, o Senhor me permita ver toda a Tua igreja batizada no Espírito Santo, toda a Tua igreja cheia do Teu poder, toda a Tua igreja crescendo nos dons espirituais, toda a Tua igreja dando fruto para a Tua glória, toda a Tua igreja engajada em missões, em evangelização, para a glória do Teu nome. Toda a Tua igreja Te honrando em tudo, em tudo. Cada um negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz a cada dia e Te seguindo com alegria, com amor. Por favor, Pai, é o que eu Te peço de todo o coração. Que o Teu Espírito complete a obra que começou em nós.
para a glória do teu santo nome. E toda oposição maligna seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os demônios da prostituição, da carnalidade, do mundanismo, sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus fale, confirme a palavra de Deus em nossos corações, que o inimigo não possa roubá-la. Em nome de Jesus, que haja uma conversão por inteiro em cada um de nós. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o consolo, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, que nos transforma, seja em cada um de nós, e a mesma unção, a mesma bênção alcance nossos irmãos em Cristo, alcance a todos que realmente amam o Senhor. E todos que recebem esta bênção porque o amam, digam amém, e aplaudam o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória.